Olá, mais uma vez estamos de volta aqui para falar sobre riscos, mais um vídeo da nossa série, que trata desse tema. E agora chegou a hora de falar sobre uma importante característica atribuída a cada um dos cenários de risco que nos ajuda depois a realizar a avaliação e, portanto, priorizar aquilo que é mais relevante em detrimento daquilo que não é. Esse parâmetro é o da probabilidade. Então, é muito comum, muitas normas mencionam a probabilidade, em inglês é o likelihood, né, quer dizer, é a chance de alguma coisa acontecer, né, e isso direciona as minhas ações, direciona as minhas preocupações na luta para evitar que aquele cenário de risco ocorra efetivamente. Então, quando eu falo de um acidente automobilístico, a probabilidade de ocorrência desse acidente, ela é uma importante característica para eu determinar quais são os fatores de controle que eu vou adotar, considerando que aquela probabilidade está associada a diversas causas, né, para ocorrência de um determinado cenário. Quando eu penso em uma atuação responsável do ponto de vista social, a atuação da organização pode afetar o seu entorno, a comunidade que habita próxima da organização. E aí, se eu, por exemplo, avalio ali um cenário de superpopulação causada pela quantidade de funcionários, prestadores de serviço e toda a economia que gira ao redor daquele meu empreendimento, eu posso analisar a probabilidade de que aquilo acontecerá de acordo com as características do meu empreendimento. Então, a probabilidade é a definição da chance de uma determinada situação ocorrer. Eh, Obviamente, quando a gente trata de chance, quando a gente trata de probabilidade, a natureza dessa informação e dessa característica é, por si só, envolta em incertezas. É muito difícil acertar a probabilidade de um determinado cenário acontecer. É claro que quando eu olho para a matemática e eu jogo um dado com 6 faces para o alto, eu consigo calcular qual que é a probabilidade do número 3 cair ou do número 4 cair, porque eu tenho todos os dados, é um número finito de possibilidades, então é facilmente calculável. Quando eu trato de aspectos subjetivos, como, por exemplo, o rompimento de uma barragem, o desmoronamento de um prédio, a possibilidade de greve dos funcionários interrompendo o escoamento da minha produção. Essa estimativa da probabilidade, ela passa a ser muito subjetiva, ela passa a ser resultado de uma avaliação que nós chamamos qualitativa. Eu vou atribuir uma qualidade a uma determinada característica, mas muito dificilmente eu vou conseguir medir ou acertar o número daquela probabilidade. Tanto é que normalmente a gente trabalha com probabilidade em níveis diferentes. Quase certo, por exemplo, partindo do mais provável por menos provável, né? É certo que determinada situação vai acontecer, é quase certo, é provável, é possível, é provável, é improvável, ou seja, eu posso criar, é impossível de acontecer. Se alguma situação for impossível, aquele risco simplesmente não existe. Mas é muito pouco provável que a gente caracterize algo como impossível, senão, em primeiro lugar, aquele cenário não estaria sequer sendo avaliado. Mas veja que a determinação da probabilidade é normalmente, resultado de uma avaliação subjetiva, baseada em algumas coisas. Primeiro, na experiência de quem está avaliando. Alguém que já viu cenários parecidos em outras empresas, em outras unidades, em outros processos. Depois eu posso olhar para o histórico de ocorrências para estimar a probabilidade. Veja que probabilidade não é o mesmo que histórico. Probabilidade não é o mesmo que frequência, necessariamente. Eu posso ter um cenário que nunca aconteceu na minha empresa. Nunca houve um curto-circuito no meu painel de comando, da casa de máquinas. Nunca aconteceu, mas isso não significa que seja possível que ele aconteça a qualquer momento. Eu posso ter dado sorte até hoje, né, a conjunção aí de fatores nunca ocorreu para que aquele cenário acontecesse. Então eu posso olhar para o histórico, eu posso olhar para as estatísticas do passado para estimar o futuro, mas estimar a probabilidade de um determinado cenário não significa acreditar que o simples fato dele nunca ter acontecido significa que ele nunca acontecerá.
Isso está errado, porque se eu fizer dessa maneira, eu não preciso colocar mais controle nenhum, do jeito que tá bom, eu deixo rolar, e não é bem assim. Então é preciso muito discernimento ao atribuir a probabilidade de um determinado cenário de risco, porque ele vai determinar se eu, vou priorizar aquele cenário ou não, quando eu combinar a probabilidade com outros fatores, por exemplo, com a severidade, com a abrangência, com a reversibilidade, a gente vai falar sobre outros parâmetros associados a uma avaliação de risco. Mas, né, probabilidade é isso. Então é chance de alguma coisa acontecer e quanto maior for essa probabilidade, em tese, significa que eu estaria propenso a priorizar aquele cenário de risco, lembrando que eu ainda vou combinar ele com outros fatores para tomar essa decisão. Tá bom? Probabilidade é isso. Voltamos a falar no futuro. Até mais. Tchau.